A chuva caía em fios finos sobre as terras planas do sul de Montana, tingindo o solo de um marrom escuro que lembrava o barro das primeiras colheitas. O céu cinzento e pesado parecia repousar sobre os ombros dos pinheiros que cercavam o rancho Golden Hill, o maior da região e também o mais silencioso. Diziam que ali vivia o homem mais rico em léguas e léguas de estrada, mas ninguém ousava pronunciar seu nome com leviandade. Elia Crowley não era homem de festas, tampouco de fama. Era o tipo que andava devagar, mas sempre chegava primeiro. O tipo que sabia quando um bezerro nascera só pelo modo como a cerca respirava. E se alguém dizia que riqueza fazia o homem crescer, no caso de Elia, parecia o contrário. Quanto mais a terra lhe dava, mais ele se recolhia. Viúvo desde antes dos 30, criara dois irmãos mais novos com mãos firmes e promessas mudas. Um morreu de febre em pleno verão. O outro caiu do cavalo e quebrou o pescoço num outono traiçoeiro. Desde então, Elia passou a falar menos, a ouvir mais e a confiar quase nada. No interior da casa grande, toda em madeira escurecida pelo tempo, os móveis rangiam pouco como se tivessem aprendido a respeitar o silêncio do dono. As janelas viviam entreabertas e o vento que entrava não era convidado, mas tolerado. Havia um relógio antigo sobre a lareira que havia parado fazia anos. Ninguém se atrevia a dar corda. Era como se o tempo ali não andasse, apenas esperasse. Naquela manhã úmida de abril, pouco depois das 7, ele encontrou um bilhete deixado sobre sua escrivaninha de carvalho. A caligrafia era de Marta, a cozinheira. Mulher robusta e discreta, com os olhos sempre atentos ao que ninguém dizia. Chegou hoje cedo, surda, jovem. Assusta-se fácil, mas trabalha bem. Tentei explicar os afazeres com gestos. Dobrou o papel com os dedos firmes e guardou no bolso do colete, como fazia com tudo o que julgava demasiado importante para descartar e íntimo demais para deixar à vista. Era comum chegarem moças procurando trabalho, fugidas de pais severos, de maridos cruéis ou do peso invisível que o mundo despejava sobre os ombros femininos. Mas havia algo naquele bilhete que o inquietava. Uma surdez muda não lhe era estranha. Não pela falta de som, mas pela falta de escuta do mundo. Ao longo do dia, tentou afastar o pensamento. Visitou o cercado dos cavalos novos, conferiu as cabeças de gado que seriam vendidas no final do mês, assinou 2 contratos de entrega e observou a chuva engrossar até virar neblina. Mas o rosto da moça que ainda não vira parecia se insinuar nas gotas de água e nas marcas de cascos no barro. À tarde, quando os cavalos de carga voltaram das feiras do norte e os vaqueiros se dispersavam em silêncio pelo pátio, Elia não voltou direto para casa. Montou o cavalo de sela e seguiu até o galpão de ordenha e ferragem. O céu já começava a avermelhar ao longe, mas o cheiro do feno molhado e do esterco fresco ainda era forte. Foi lá que a viu. Estava de costas, ajoelhada no chão de madeira escurecida, limpando o que parecia ser um derramamento de palha úmida com um pano grosseiro. Um cesto de vime ao lado, meio cheio. Os cabelos castanhos claros escapavam do lenço de forma desajeitada, como se nem ela tivesse forças para manter as coisas presas por muito tempo. A blusa de algodão puído se prendia nos ombros estreitos e a saia simples roçava o chão com a resignação de quem já não espera aplausos. Não havia vaidade, mas havia dignidade. Elia não disse nada. Apenas observou. Ela virou-se devagar, como se tivesse sentido uma mudança no ar. Não era o som que não podia ouvir, mas algo que deslocou o silêncio ao redor. Um tipo de presença que se reconhece mais com a pele do que com os ouvidos. Os olhos dela o encontraram, e por um instante ficaram imóveis. Ele esperava temor, ou pelo menos hesitação. Mas o que viu foi algo mais profundo. Não era medo. Era uma espécie de cansaço misturado com aceitação, como se ela dissesse sem dizer: "Pode me mandar embora. Estou acostumada." Mas ele apenas inclinou levemente a cabeça. Um gesto mínimo, quase imperceptível. "Está tudo bem", dito sem voz.
Ela devolveu o olhar com um quase aceno e voltou ao que fazia. Mas aquele instante não se foi com o fim do dia. Ficou com ele como um sussurro que nunca é dito, mas que se repete por dentro. Ela não pedira nada, não suplicara, não tentara se explicar, mas mesmo calada, dissera tudo o que ele mais entendia. Não quero ser olhada com pena. Quero apenas ficar em paz. Naquela noite, enquanto escovava os próprios sapatos na varanda, com o céu ainda fechado e a madeira úmida sobre as botas, Elia pensou no que vira. Ela não parecia esperar carinho, nem reconhecimento. Apenas que não a machucassem. E isso, para ele, dizia muito. Mais do que qualquer discurso. Mais do que qualquer carta escrita com palavras bonitas. Porque ele também sabia o que era viver assim. Em silêncio. Em alerta. Em constante negociação com a dor. Seu nome era Clara. Foi Marta quem lhe contou. Entre uma fornada de pães e uma chaleira esquecida no fogão a lenha. A cozinheira limpava as mãos num pano amarrotado quando disse, com aquele tom prático que só as mulheres antigas conhecem. Beauchamp. Clara Beauchamp. Elia não respondeu. Apenas ergueu os olhos do prato ainda vazio. Vem de um povoado perto do Rio Seco. A mãe morreu de febre. O pai largou a menina com os parentes que nem nome tem por lá. Dizem que ela nasceu ouvindo, mas um tombo quando era pequena. Suspirou sem terminar. Perdeu tudo. Desde então, ninguém teve paciência com ela. Virou-se de volta para o forno, como se aquilo bastasse. Mas Elia ficou ali, olhando o vapor subir do bule e desaparecer no ar úmido da cozinha. Havia algo nos detalhes daquela história que lhe soava familiar. Não pelas circunstâncias, mas pelo abandono. Ele conhecia bem o gosto de ser deixado para trás por quem deveria permanecer. Naquele dia, Clara ajudou a recolher lenha, ordenhar 2 vacas ariscas e limpar o chão do galpão, que ainda cheirava a ferrugem das últimas ferraduras trocadas. Não reclamou, não hesitou e tampouco esperou elogios. Trabalhava com gestos pequenos, cuidadosos, como quem teme quebrar o mundo à sua volta. E mesmo assim, fazia mais do que muitos homens que falavam alto e batiam nos peitos para provar coragem. Mas a surdez, mesmo muda, incomodava os que precisavam se ouvir. Na terceira tarde, um dos rapazes, novo, impaciente, bom de laço, mas ruim de alma, fez piada alta quando ela não respondeu a um chamado. Ó menina, tá surda ou só se faz? Os outros riram, um riso curto, e desconfortável, como quem testa até onde pode ir sem ser visto. Clara ergueu os olhos e percebeu que estavam rindo dela. Não entendeu as palavras, mas entendeu a intenção. A expressão em seu rosto foi como um vidro se estilhaçando por dentro. Não havia telas. Só aquele tipo de vergonha que parece apertar o estômago até faltar o ar. Elia apareceu atrás do grupo, com passos firmes. O silêncio que o precedia era diferente do dela. Não era por ausência, mas por peso. Quando ele parava, o mundo parava junto. Trabalhar aqui exige mais do que braços fortes. Exige honra. Os rapazes se calaram. Um deles abaixou a cabeça. O que zombara, no dia seguinte, já não estava mais no rancho. Depois disso, Clara passou a evitar os olhos dos homens. Olhava sempre para baixo, ou para as mãos, ou para o chão. Mas mesmo assim, continuava cumprindo cada tarefa com uma precisão quase dolorosa. E aos poucos, começou a deixar pequenos bilhetes para Marta. Coisas simples, escritas com letra incerta e espaçamento irregular. Faltam cebolas. A vaca branca mancou ontem. Obrigada. Era sua maneira de existir no mundo. Palavras no papel, silêncio nos lábios.
Elia encontrou um desses bilhetes caído perto do celeiro, preso sobre uma vassoura. Leu com calma. Havia um traço hesitante nas letras, como quem não sabe se será lido. Ele dobrou o papel com cuidado, como dobrasse um lenço de luto, e guardou no bolso da jaqueta. Na manhã seguinte, deixou um papel sobre o barril de milho, ao lado de um lápis recém-apontado. Nele, escreveu apenas: "Se quiser me avisar de algo, pode escrever. Eu entendo." Não assinou, mas Clara sabia quem era. Ao anoitecer, quando voltou para o celeiro, o mesmo papel estava dobrado de volta no mesmo lugar. Dentro dele, uma frase curta, escrita com dedos trêmulos: "Obrigada por me ver." Elia leu e ficou muito tempo parado, com um papel entre os dedos. Ali, naquela simplicidade, havia mais verdade do que em todas as conversas que já tivera nas feiras, nas igrejas, nas estradas. Porque ser visto não é o mesmo que ser olhado. E ser ouvido nem sempre depende de escutar. Naquela noite, não acendeu o lampião do quarto. Sentou-se na varanda, deixou os olhos se perderem na escuridão da planície e pensou pela primeira vez em muitos anos que talvez o silêncio não fosse o fim de tudo, que talvez fosse o começo. A rotina no rancho seguia o compasso dos ventos e das sombras. Não havia sinos nem apitos, apenas o som das rodas de carroça, dos cascos contra a lama, dos gritos distantes de gado e da madeira rangendo sobre o peso de cada estação. Mas entre Elia e Clara, o que se construía não tinha som, tinha ritmo. Ela passou a perceber os passos dele antes de qualquer outro, mesmo sem ouvi-los. Era como se o chão mudasse de textura quando ele se aproximava. A luz ficava diferente, o ar mais denso. E ela sabia. Começou a deixar bilhetes não apenas para pedir mais lenha ou informar sobre o telhado do galpão. Passou a escrever coisas pequenas, sem utilidade aparente. O céu estava bonito hoje cedo. A égua castanha comeu na minha mão. Gosto do cheiro da chuva quando encosta na terra quente. Elia lia todos. Guardava alguns. Outros respondia com lápis curto e letra inclinada. Também notei. Ela confia em você. Eu também gosto. Ninguém via essas trocas. Nem Marta, nem os moços que ajudavam na ordenha. Era um mundo só deles, feito de papel, silêncio e uma delicadeza que nenhuma palavra poderia conter. Certa tarde, Clara limpava o bebedouro dos potros, ajoelhada sob o sol brando, quando sentiu um vulto se aproximar. Era ele. Trazia um pano dobrado com algo dentro. Entregou com um gesto breve. Clara abriu e encontrou uma pedra branca, polida como sabão, com uma pequena rachadura no centro. Ficou olhando, confusa. Quando eu era menino, meu irmão mais novo achou essa pedra no rio. Disse que ela tinha um segredo dentro, que se a gente esperasse o tempo certo, a rachadura abriria e alguma coisa viva sairia dali. Clara apertou o objeto nas mãos com cuidado, como se fosse algo sagrado. Depois, levou a pedra ao peito e sorriu. Foi a primeira vez que Elia a viu sorrir. Não um sorriso de gentileza ou educação, mas um sorriso real. Aquele tipo de sorriso que só aparece quando algo dentro da alma se move. Depois disso, ela passou a esperar por ele. Não com ansiedade nem desejo, mas com a mesma certeza de quem espera a chegada do vento em tarde de calor. Quando Elias surgia no campo, Clara abaixava os olhos, mas os dedos sempre continuavam o que estavam fazendo, como se não quisessem parecer apressados, mas estivessem mais leves por dentro. E ele também esperava por ela.
Mudou o trajeto das suas rondas para cruzar com o lugar onde sabia que ela estaria. Às vezes só para vê-la recolher palha. Às vezes, para ouvir, mesmo sem som, o modo como ela respirava o mundo. Uma manhã, ela esqueceu um lenço no varal. Estava limpo, bordado nas pontas com linhas tortas, mas cheias de esforço. Elia encontrou o tecido balançando no vento. Pegou com cuidado, dobrou e deixou sobre a caixa de ferramentas do galpão. No dia seguinte, havia um novo bilhete. Obrigada. Minha mãe me ensinou a costurar. Sempre esqueço de usar. E ele respondeu, com poucas palavras. Foi bom me encontrar. Senti a falta de algo assim. Essa última frase demorou a ser escrita, porque não era apenas sobre o lenço. Clara entendeu, mesmo sem ouvir, mesmo sem perguntar. Havia entre eles uma espécie de entendimento que escapava das normas e dos costumes. Não era cortejo nem amizade comum. Era uma costura silenciosa entre duas almas cansadas. Duas pessoas que já haviam perdido quase tudo, e mesmo assim ainda se permitiam olhar o outro com ternura. Mas o mundo lá fora continuava a girar. E nem todos sabiam lidar com aquilo que não se explicava com palavras. Nos dias que seguiram, a presença de Clara tornou-se uma espécie de delicadeza no cotidiano do rancho. Era como se sua forma de existir, sem ruído, sem pressa, sem vaidade, aos poucos, amansasse até mesmo os cantos mais ásperos da vida ali. Os animais pareciam percebê-la antes dos homens. A égua mais arredia do estábulo, que empinava até mesmo com os moços mais experientes, aceitava sua mão com docilidade. O cão, que nunca deixava ninguém se aproximar da ração, sentava-se perto dela, como se fosse antigo companheiro. Havia algo nela que não pedia espaço, mas o conquistava. E esse tipo de força silenciosa incomodava os que estavam acostumados a medir valor pelo volume da própria voz. Foi numa tarde abafada de junho, quando o calor se misturava ao cheiro de suor e feno, que o primo de Elaia chegou. Chegava sempre sem avisar, como quem se acha no direito de abrir portas sem bater. Trazia no rosto a arrogância dos que vestem ternos para esconder o vazio e no bolso o interesse dos que confundem vínculo com propriedade. Faz tempo que não venho, mas soube que andas contratando gente nova, disse, servindo-se sem permissão do café que Marta deixara sobre a mesa. Elaia apenas assentiu, o rosto impenetrável. Já conhecia aquele tom de voz. Disseram que tem uma mocinha surda, interessante escolha, e bonita, segundo comentam. Diferente. A mão de Elaia pousou devagar sobre a caneca, os olhos fixos no primo. Ela trabalha bem, respondeu em tom baixo, que para quem conhecia, significava limite. Mas o primo continuou. Imagina o escândalo que seria se alguém como você, deu um riso curto, se envolvesse com uma moça como ela. Não que eu acredite nisso, claro. Só estou dizendo o que o povo fala. Elaia se levantou, alto e calado. Por um instante, só se ouvia um tilintar da colher contra a porcelana. Depois, a voz dele cortou o ar como uma lâmina embainhada por tempo demais. O povo fala quando não tem o que fazer. E você está começando a aparecer com esse povo. O primo sorriu, mas não disse mais nada. Partiu 2 dias depois, deixando para trás uma névoa leve de desconfiança no ar. Clara, alheia às conversas, sentia apenas o clima mudar. Não no céu, mas no chão. Como se a terra sob seus pés passasse a avisar. Algo se aproxima. Começou a perceber olhares mais longos, conversas interrompidas quando ela se aproximava, cochichos entre as moças que varriam a varanda. Mesmo sem entender o conteúdo, entendia o peso. Crescera sentindo esse tipo de vibração, como se o mundo, ao vê-la sobreviver, se sentisse ofendido. Na tarde em que terminou de costurar um pano de prato com bordas tortas, deixou o presente dobrado sobre a mesa da cozinha. Era um gesto singelo, sem nome. Ela encontrou o tecido no fim do dia e passou os dedos sobre os pontos como se tocasse a borda de algo que não ousava nomear. Naquela noite, ele saiu mais cedo da varanda e caminhou até o celeiro. Clara ainda estava lá, esfregando uma sela antiga com um pano embebido em óleo. Quando o viu, hesitou, mas não se afastou. Ele se aproximou devagar e tirou do bolso um novo bilhete.
Escrevera antes de sair de casa, mesmo sem saber se teria coragem de entregar. Queria saber se já sonhou em ir embora. Não porque está fugindo, mas porque sabe que merece mais do que lhe deram até agora. Ela leu devagar, os olhos se fixando em cada linha como ouvir um som de uma pergunta que nunca foi feita em voz alta. Ela ergueu os olhos para ele. Havia algo diferente ali. Não medo, não surpresa, mas reconhecimento. Como se por fim alguém tivesse nomeado o que ela carregava desde sempre. Puxou o lápis que ela estendera e escreveu no verso. Sim, mas sempre acordo achando que sonhar é perigoso demais. Ele leu. E não respondeu. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque entendeu que ali não cabia resposta. Havia coisas que só se sustentam no silêncio compartilhado. Ficaram assim por minutos longos, lado a lado, sem se tocarem, sem se afastarem. No escuro do galpão, com cheiro de couro e madeira antiga, parecia que o tempo tinha parado. E talvez tivesse mesmo, porque havia momentos que não pertenciam às horas, pertenciam às almas. E naquela noite, enquanto as estrelas se escondiam atrás das nuvens, Elaia soube sem sombra de dúvida que a presença dela não era mais apenas tolerada por todos. Era indesejada por alguns e preciosa demais para ser ignorada. O boato não tinha nome nem rosto, mas se espalhava como poeira seca em vento forte. Ninguém dizia diretamente, mas todos sabiam. A moça surda, que muitos aprenderam a respeitar em silêncio, agora era apontada com o canto dos olhos. Já não era apenas a nova ajudante. Tornara-se símbolo de algo que incomodava. Porque era mais fácil aceitar sua presença quando ela servia, quando era invisível, quando não ocupava lugar no coração de ninguém. Mas a suspeita de que havia algo entre ela e o dono do rancho mexia com as estruturas invisíveis do lugar. Homens franziram o senho, mulheres cochicharam entre si. Marta, que observava tudo com a sabedoria dos que já viram injustiça demais, fechava a boca e dobrava os panos com mais força do que o habitual. Até os cavalos pareciam inquietos. Claro, percebeu, mas não fugiu. Pela primeira vez, decidiu permanecer. O gesto mais corajoso de sua vida não foi fugir da violência do passado, mas ficar onde sabia que não era bem-vinda, onde amar seria chamado de desatino. Numa manhã de céu limpo, Elaia recebeu uma carta. Trazia o carimbo da capital do condado e o nome de um juiz no envelope. Era um comunicado protocolar. Uma denúncia anônima havia sido enviada, questionando a moralidade da convivência entre ele, homem de posse e reputação, e uma funcionária com limitações reconhecidas. As palavras eram frias, oficiais, mas a intenção era clara: afastá-la. Elaia dobrou a carta devagar, respirou fundo e saiu para o campo. Encontrou Clara perto da cerca, recolhendo galhos secos. O cabelo solto, revolto pelo vento, dava a ela uma aparência quase selvagem, mas havia calma em seus movimentos. Ele se aproximou sem pressa, parou diante dela e estendeu o envelope. Ela leu. O rosto não mudou, não corou, não palideceu. Apenas abaixou os olhos e assentiu. Como se dissesse: já estava acostumada com isso. E quando ergueu os olhos de novo, havia uma serenidade tão imensa que Elaia sentiu vergonha por ter hesitado. Pode me mandar embora, ela disse com os lábios, mesmo sem saber se ele entenderia sem ler. Mas ele entendeu, não porque soubesse ler lábios, mas porque já conhecia a linguagem do abandono. Não vai a lugar nenhum, nem hoje, nem depois. Naquela tarde, reuniu os empregados no pátio de terra batida. Pouco fazia isso. Preferia o trabalho às reuniões. Mas naquele dia, falou. Não gritou. Não se explicou. Apenas olhou cada rosto com olhos inteiros e disse: há quem ache que a justiça se mede por conveniência. Eu não. Neste rancho, quem trabalha com honra tem lugar. E quem julga sem conhecer, pode partir.
Houve silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros assentiram. E Clara, à distância, observava de longe as mãos presas ao avental, o coração batendo tão forte que parecia preencher o peito inteiro. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. As piadas cessaram, os olhares se tornaram mais contidos, mas a presença dela ainda pesava, como se sua existência exigisse das pessoas uma humanidade que nem todos estavam dispostos a oferecer. Na véspera do domingo, quando o sol baixava devagar atrás das colinas e a terra exalava o cheiro morno da tarde, Elaia a chamou para caminhar. Não era costume, mas também já não era tempo de costumes. Caminharam lado a lado por entre as árvores que margeavam o campo norte. Nenhum dos dois disse nada por um bom tempo. Depois, ele parou. Retirou do bolso uma pequena caixa de madeira. Clara olhou surpresa. Dentro, um broche, antigo, de prata envelhecida, com o desenho de uma flor cravado no centro. Simples, bonito, esquecido há anos entre papéis de família. Era da minha mãe, mas ela teria gostado de você. Queria que ficasse com isso. Clara não pegou de imediato. Olhou para ele, depois para o objeto, e por fim para as próprias mãos. Havia um tremor discreto nos dedos. Por fim, estendeu a palma e recebeu o broche como recebendo uma promessa. Por quê? Ela escreveu numa folha dobrada no bolso do vestido. Por que me dar algo da sua mãe? Elaia leu devagar. Depois ergueu os olhos. Porque você me lembra dela. Não pelo que diz, mas pelo que segura calada. Clara respirou fundo e sorriu. Um sorriso que nascia nos olhos antes de chegar na boca. E naquele instante, ela compreendeu. Não era mais uma hóspede temporária de um rancho. Era parte de algo. De alguém. Mesmo que o mundo dissesse o contrário. O inverno chegou devagar naquele ano, como se respeitasse o que havia sido plantado nos meses anteriores. As primeiras geadas tocaram a grama com dedos suaves, e a névoa cobria os campos pela manhã, como um véu de noiva esquecido sobre a terra. Clara continuava no rancho, não por insistência, nem por caridade, mas porque agora fazia parte do lugar. Sua presença deixara de ser um assunto sussurrado e tornara-se um fato inegável, como a curva do rio ou o cheiro do pão na cozinha. Havia nela uma firmeza serena, como quem encontrou o solo depois de muito tempo à deriva. Aos poucos os olhares mudaram. Marta passou a ensiná-la receitas mais complexas, sem pressa, usando gestos e toques leves. O velho Estevão, que antes franzia a testa sempre que ela se aproximava, agora deixava que ela alimentasse os cavalos sem supervisionar. Até o cão do rancho, que dormia debaixo da varanda, trocou o lugar de descanso para ficar mais próximo da porta do quarto onde ela dormia. Mas foi na forma como Eli a mudara que tudo ficou mais evidente. Já não era apenas a rotina que se dobrava em torno dela. Era o modo como ele a esperava com o olhar. Como suas mãos desaceleravam sempre que ela passava. Como seu silêncio agora carregava menos defesa e mais escuta. Ainda não havia declarações, nem beijo, nem um pedido. Mas o que existia entre os dois crescia com raízes fundas demais para serem arrancadas por palavras. Numa tarde cinzenta, Clara subiu pela primeira vez até o alto da colina onde Elia costumava ir quando precisava pensar. Levou consigo uma cesta de pães pequenos e maçãs secas, um presente silencioso. Quando chegou, encontrou-o sentado sob a árvore retorcida, olhando o horizonte como quem conversa com a ausência. Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. Estendeu a cesta. Ele aceitou. Comeram juntos, em paz. Depois ela puxou um caderno pequeno que vinha usando havia semanas e escreveu: Você ainda pensa em ir embora algum dia? Elia lia devagar, demorou a responder. Já pensei muito.
Mas agora tenho medo de sair e perder o lugar para onde eu quero voltar. Clara sorriu e escreveu: Eu também. O vento soprou com força naquele instante, levantando folhas secas e fazendo o céu se mover devagar sobre as montanhas. Foi como se o mundo entendesse o que eles ainda não tinham dito em voz alta. Dias depois, chegou a notícia de que a denúncia contra Elia fora arquivada. Faltavam provas, faltava fundamento, faltava maldade suficiente para convencer o papel. O juiz que assinou o encerramento era filho de uma mulher que, décadas antes, também fora chamada de inadequada por tentar educar crianças doentes numa cidade que só respeitava os sãos. Na nota final, havia uma frase que não pertencia ao vocabulário da justiça comum. Nem tudo que desafia o esperado é erro. Às vezes é coragem. Na primavera seguinte, Clara passou a cuidar do pequeno jardim nos fundos da casa principal. Plantava ervas, flores, alguns legumes. Era comum vê-la ali, de chapéu e mãos sujas, cantarolando sem som enquanto mexia a terra. E Elia de vez em quando deixava seus afazeres para ficar olhando. Não dizia nada, não interrompia. Apenas permanecia. Como quem encontrou finalmente o lugar de onde não precisa mais sair. Marta, que observava tudo com a sabedoria dos que não precisam mais correr, comentou uma noite: O patrão anda mais leve. Até o cavalo dele percebeu. Clara sorriu, mas não respondeu. Pegou a caneca de barro, encheu de água quente e sentou-se perto do fogão. Ficaram ali, as duas, como mulheres que sabem quando não é mais preciso explicar nada. Algumas semanas depois, Elia entregou a ela um envelope de couro. Dentro, um papel com sua assinatura e um novo título: coproprietária do rancho Golden Hill. Ela leu várias vezes, como quem não acredita. Ele apenas disse: não é presente, é direito. Ela não chorou, mas seus olhos ficaram tão cheios que nem o pôr do sol pareceu capaz de conter aquele brilho. Apertou o envelope contra o peito, como quem segura o próprio nome pela primeira vez. E naquele gesto, simples e sagrado, algo se selou entre os dois. Sem alarde, sem testemunhas, sem necessidade de altar. Elia voltou para dentro, pegou a velha pedra branca que um dia lhe dera e colocou-a sobre o batente da porta. Ainda estava rachada no centro. Ainda não havia se aberto nem sequer um pouquinho. Mas agora ele já não esperava que algo saísse de dentro dela. Já havia acontecido o que precisava. Naquela noite, Clara escreveu uma última frase no seu caderno antes de apagar o lampião. Não preciso ouvir para entender. E você não precisa falar para me prometer. Dormiu com um broche da mãe dele preso à blusa e um fio de esperança costurado entre as costelas. Ali, no coração do oeste, entre a terra e o vento, dois silêncios finalmente aprenderam a dizer tudo o que importava.